A pastora Ailton me convidou, né, na noite de missões, e também a nossa igreja está completando 33 anos. Nossa, no sentido de que, pejorativo mesmo, porque ela é de Cristo, né? Então a gente se alegra porque é a igreja de Jesus. É a igreja na Cachoeirinha, assim como na Mangueira. Ele fala do projeto do reino, e a visão do reino é esta. É a igreja de Cristo ali, que PIB de Lins tem participado, assim como várias outras igrejas. E uma alegria de dizer também que a igreja em Lins tem uma missionária na Espanha. Nós estamos investindo há 7 anos numa missionária poliana na Espanha, cidade de Loja e Granada. Ela passou 5 anos lá agora, né, pela Missão Avante. Nós temos parceria também com a Missão Avante, assim como tem Junta de Missões Mundiais, tem a Missão Avante, tem IPI, várias outras agências interdenominacionais que trabalham com povos não alcançados. Não sei se os irmãos já ouviram falar em Janela 1040, né? Então essa nossa missionária, eu estou falando aqui o nome para os irmãos, mas os irmãos não podem divulgar em redes sociais, porque vocês sabem da questão também, assim como Mali, existe uma perseguição a todo o trabalho evangélico no mundo. E há esses grupos aí radicais que perseguem, e o objetivo deles é acabar com a obra de Deus, embora saibamos que isso jamais acontecerá, porque o reino de Deus não tem fim e ele prevalecerá. Mas a nossa irmã Poliana tem sido uma bênção, uma jovem, foi uma novidade para nós, né, investir numa missionária interdenominacional. Aí quando você tem a visão do reino, isso cai, porque é uma serva de Cristo, então ela é da igreja metodista, e desde a sua juventude queria ir para o campo missionário, foi preparada para isso. Ela completou agora 34 anos e vai estar falando conosco na Cachoeirinha pela manhã. Quem ainda não conhece o trabalho da Cachoeirinha e gostaria de estar conosco, próximo domingo, 9 horas, teremos o nosso culto, onde ela vai estar dando um testemunho dessa questão mesmo, né, da cultura e de como você vai pregar o evangelho. Por exemplo, a Espanha é aberta, né, para vários povos, tem ciganos, tem pessoas de todas as nações lá também, né? A Europa está tendo um grande fluxo de pessoas, e como é lidar, né, com um país europeu, né? A questão do preconceito, a questão de ser mulher, a questão de ser jovem, a questão de ser solteira, e entender o projeto de Deus no chamado para ser luz ali. Então vejam, braço da PIB de Lins, não é verdade? Cachoeirinha, PIB Lins, agora Poliana, e agora na Espanha. Então a gente fica alegre. Estamos também orando para um missionário, um casal, né, e 2 filhos que pretendem ir para Portugal. Então orem por isso, pelo norte de Portugal. O pastor João Luiz tem falado, os irmãos têm acompanhado, mas o norte de Portugal ainda é uma parte não alcançada pelo evangelho. Quem já teve o privilégio de ir em Portugal, ainda não tive, mas conheço um pouquinho por falarem e eles estarem lá. É um povo assim que ainda é muito enraizado dentro de uma visão católica, embora não são tão praticantes, é mais questão cultural. E por conta das próprio país, né, as ruas de pedras ainda, você vai ver uma arquitetura bem antiga, né, que eles mantiveram, assim é o coração do povo também, muito duro, é endurecido. Então, quem que tem o poder de quebrar qualquer barreira e pedra é o Evangelho de Jesus. Então, é uma igreja que vai surgir a partir do relacionamento para poder ganhar essas vidas e essas almas. E isso é interessante pelo seguinte, nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre alguns obstáculos, né? O pastor Hildo me deixou bem à vontade, algumas vezes eu venho com o tema, e eu falei, bom, e o que eu posso falar? A igreja faz 33 anos hoje ali na Cachoeirinha. Hoje eu infelizmente não pude vir acompanhado da minha esposa, ela está em casa ainda se cuidando de algumas situações. Meus 2 filhos já alçaram voos, né? O meu filho lá, quando nós começamos o trabalho na Cachoeirinha, nasceu ali, e ele está com 33 anos, feito ontem. Então agora eles já estão, né, para casar, aí já estão indo, estão partindo, né, cumprindo o que a palavra de Deus diz, alçando, né, a flecha nas suas aljavas e lançando para que eles possam então alçar outros voos. Então não estão aqui conosco mais, e em breve também não nos acompanharão mais na nossa igreja,
Então isso é uma coisa que a gente tem que orar também em relação ao trabalho dessas pessoas que vão indo, né? E que Deus vai trabalhando. Então eu estava pensando nisso, nesses 33 anos, e aí eu quero que a gente pense também a nível da nossa vida cristã. Quais são alguns obstáculos que precisam ser superados ou vencidos na obra missionária ou na nossa obra da vida cristã? Os irmãos, nós não podemos ficar desatentos, nem distraídos quanto a essas situações estratégicas de Satanás que coloca para a obra de Deus não avançar. Como o irmão Carlos, né, colocou aqui, a questão de ser missionário não é opção da igreja nem do crente. Eu creio que missionário, evangelho, pregar o evangelho a todos os povos é mandamento de Deus. Eu não tenho que pensar se eu sou chamado ou não. Todos nós tivemos um chamado do ide por todo mundo e pregar o evangelho, ponto final. Eu preciso saber em que este chamado implica na minha vida, em relação ao trabalho que eu vou fazer para o Senhor. É um ser missionário em Samaria, é ser um missionário na Judéia, ser um missionário até os confins da terra. Então muitos vão, outros ficam, mas a missão de pregar o evangelho é para a igreja. Deus deixou isso para nós, isso é um privilégio. Então eu sou missionário que sustenta, eu sou missionário que vou, eu sou missionário que tem ido. E eu quero agradecer à igreja pelos irmãos, né, dos jovens, de líder pastor Zeca, que levou alguns grupos de adolescentes e jovens lá também, preparando o nosso espaço. Esse foi um ano de bastante desafio, e eu quero que a gente pense nisso dentro da mensagem. Um texto que eu vou usar para pretexto é Hebreus, porque eu vou falar em Filipenses, eu gosto muito de Filipenses, e eu quero que a gente pense em Hebreus 12, verso 1 e 2, porque é um desafio aqui para nós. E depois nós vamos ver como superar esses desafios ou esses obstáculos que podem atrapalhar a obra ou até mesmo a sua caminhada cristã. E isso a gente precisa estar atento para saber também como vencer, né? É como a gente ouviu o vídeo, né? Não adianta só falar dos problemas que se tem ali, mas também quais são as soluções, o que a gente pode fazer. E me alegra em ver o coral, até gravei, né? Eu, quando me converti em 1984, um dos desejos que eu tinha é cantar no coral, porque eu vi aquela beca bege, ainda existe? Um dia eu entendi assim, poxa, um dia eu vou usar aquela beca, porque são todos santos. Essa era a minha visão de ímpio, né? Cantar no coral era um privilégio. Então eu via já a Almerix, né, dando aqueles agudos, e mantém ainda, irmã? E quando eu a vejo aqui, eu vejo os irmãos, né, que quando eu comecei, né, irmão, calcule aí 1984, 13 de junho, né, eu tinha 17 anos de idade, e ver os irmãos firmes, né, na obra, perseverantes, eu entendo que a perseverança é importantíssima para a gente entender e vencer esses obstáculos que surgem na nossa caminhada para tentar nos parar e nos paralisar. E aí Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, nós lemos: portanto, nós também, olha bem, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, ou algumas outras traduções, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Cada um de nós tem um chamado para uma carreira proposta pelo Senhor, olhando para quem? Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, aí a gente vai para Filipenses, que é interessante, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, há um privilégio em servir dentro do propósito de Deus. Não importa onde Deus tem chamado você, se você está dentro do propósito e da proposta de Deus para a sua vida, você vai e já tem a promessa e a proposta de Deus e a vitória garantida. Quer comais, quer passagem para a glória de Deus, tudo o que vier fazer a tua mão vai fazer conforme as tuas forças, e aquilo que você fizer no Senhor, conforme 1 Coríntios diz, não é vão.
Então é interessante. E uma das primeiras, ou um dos primeiros obstáculos, como vocês queiram entender, para que a gente possa perseverar e não deixar que isso nos afronta, está lá em Filipenses. Aí sim, a gente vê o gozo proposto. Filipenses é uma carta maravilhosa, porque pelo menos tem aí, dentre a visão de Paulo preso, ele estava numa situação de calabouço, né? Alguns estudiosos dizem que Paulo estava numa prisão terrível, que ele era alimentado por um buraco, uma refeição por dia, e dentro daquele buraco ele tinha que fazer as suas refeições e suas necessidades também, e aquele local não era limpo com frequência, porque fazia parte do castigo imposto a ele pela turma de Roma. E era um período aí de Nero, e era um período de muitas batalhas, e era um período mesmo de perseguição à igreja. Mas veja o coração dele, quando você desfruta o prazer de ler essa carta, que são 4 capítulos, a gente observa o quanto a palavra alegria e regozijo, né, aparece no meio de uma baita de uma crise, no meio de uma baita dificuldade, de baitas obstáculos. Você vê o apóstolo Paulo numa situação interessante. Então, a primeira questão qual seria o primeiro obstáculo, assim eu alistei, mas na minha ordem, só para ter um entendimento nosso aqui, que poderiam contribuir, ou se nós não transpor esse obstáculo, né, ele vai paralisar a nossa obra, que são as circunstâncias que às vezes nós nos encontramos. Então, esse primeiro obstáculo se chama circunstâncias. Quando você abre Filipenses, no capítulo 1, você pode verificar um texto onde Paulo está dizendo esse primeiro obstáculo. Capítulo 1, versículo 12. Ele vai dizer: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo, verso 13, foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Veja bem, a circunstância que Paulo estava vivendo não era as melhores possíveis. Preso, humilhado, né, maltratado. Como deveria ser a mente dele? Creio que na última mensagem que preguei aqui, falei para os irmãos, para nós, toda vez que lermos a palavra, entendermos que por trás de toda a palavra, Deus tem uma mente ali, tem uma mentalidade, tem um pensamento. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, há uma mente, a mente de algum homem, de alguma situação, e a mente de Deus. Entender o que Deus está falando, porque a palavra de Deus é de Deus, e o verbo é Cristo. Então a gente tem que ver Cristo do Gênesis ao Apocalipse. O que esse texto tem a ver? Então a gente pode ver aqui uma mente, como estava a mente de Paulo no cárcere. Como estava a mente de José na prisão no Egito. Como estava a mente de Daniel na cova com os leões. Como estava a mente de Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha. Como estava a mente de Davi nos problemas na fuga com Saul? Como estava a mente de Davi lá naquela caverna de Adulão? Como foi a mente dele ao receber 400 homens angustiados da vida, amargurados da vida, irados e violentos? Como ele se comportou em relação a isso? Como estava a mente de Davi quando escreve o Salmo 23? Como está a mente dos salmistas quando eles escrevem os salmos da depressão? Nós não estamos falando hoje de questão de saúde mental o tempo todo, né? Não está se discutindo isso. A Bíblia já é o livro que tem todas as respostas. Veja a mentalidade e o comportamento como é que ele estava. Veja, Paulo, homem de Deus, já aqui indo para o final da sua carreira, o homem que tinha o poder de Deus, teve uma experiência com Deus, caminhou com Deus, curou enfermos, não é verdade? Paulo obteve o poder de Deus na vida dele de uma maneira plena. Ele caminhou, ele deixou as coisas de lado, ele lutou contra o exército, ele ia para lá, ia para cá, um homem vencedor, e agora parece que estava paralisado. Creio que na leitura de Satanás acabou. Ele vai negar a fé aqui,
ele vai reclamar, ele vai dizer: poxa, Senhor, é o que muitas das vezes, por conta das circunstâncias que passamos, nós falamos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Sou teu servo, canto no coral, toco no louvor, e gostei de ver o irmão que toca aqui, ele estava cantando junto, isso é raro. Normalmente o músico se concentra ali na letra e acaba não cantando. Ele estava tocando ali na questão aí da percussão e cantando. Isso é um desafio, não é? Porque a gente se concentra tanto às vezes na letra ali que esquece que também temos que cantar e se alegrar. Isso é bom, não estou dizendo que os irmãos que não cantaram não estão se alegrando. É questão de concentração mesmo, né? Que eu lido com música, sei como é isso. Então é interessante como ele estava ali no seu comportamento. Como estava a sua mente? Para nós, ele estava preso. É verdade, ele não diz. Para aquelas pessoas que estavam ao redor, e a gente vai ver um outro obstáculo, que tem a ver com pessoas, as circunstâncias que estavam passando na vida de Paulo eram totalmente desfavoráveis. Mas como é que ele estava? O que ele diz? As minhas prisões não são prisões de Nero, as minhas prisões não são prisões de Roma, eu não sou prisioneiro de nenhum desses. Eu sou o quê? Prisioneiro de Cristo. As minhas prisões em Cristo foram manifestas. Olha, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, as circunstâncias onde eu estou vivendo, elas contribuíram para maior proveito do Evangelho. Isso é uma mente cristã. Eu não estou parado nessa situação de prisão, eu não estou preso dentro dessas circunstâncias adversas, porque a minha mente é a mente de Cristo, o meu coração está enraizado em Cristo, o meu comportamento é cristão, e eu vou ser servo de Deus neste lugar. Isso é maravilhoso. Quando José passa 13 anos no cárcere, vocês observam, ele tinha 17 anos, foi traído lá pelos irmãos, naquela emboscada, foi vendido, lembra ele gritando no cárcere, ele não tinha ideia do propósito de Deus, circunstância bem complicada. A mente de José estava: fui traído pelos meus irmãos, meus pais não vieram em busca de mim, estou sozinho, né? Deus, será que me abandonou? Por quê? Foi para o cárcere. Deus sabia, Deus sempre sabe, ele não. Mas vocês observam que ali no cárcere ele teve oportunidades enormes. Estava falando com a nossa irmã Thelma. Não há maturidade numa vida cristã sem tribulação. Você é crente e não quer tribulação, não vai crescer. Não vai ser maduro. Ah, está tudo muito bem. E fique preocupado com isso, meu querido. O diabo te deixou quieto? Não, ele não deixa, ele não descansa. Ele quer te destruir. Então, tribulações fazem parte da vida. Já ouviram essa música? Tribulações nesta vida me fazem, já ouviram? Sentir que não sou. Nós somos fortes? Claro que não, nós somos fracos. Mas quem é que nos fortalece? É o Senhor. Então tribulações fazem parte da vida. Você veja, a maior escola do aprendizado é o deserto, como a gente cantou. Deus não deixa você lá o tempo todo, claro, mas você precisa passar. Vale da sombra da morte, vale de Baca, fazem parte do pacote de Deus para o nosso crescimento. Então eu entendo, irmãos, que quando José ali esteve naquela circunstância adversa, no cárcere, Deus estava preparando ele para ser o governador do Egito. Ele não sabia, mas veja o que ele aprendeu no cárcere. Ele saiu lá do mimo, né? Do mimar do pai, do mimar da mãe, meu caçulinha, olha, preferido, olha, não tem isso? Às vezes os pais estragando os filhos, quando preterem um em detrimento do outro, né? Esse é o preferido, esse é bom, esse está comigo, esse não. Então ele foi criando rancor dentro de casa de batalha, e aí vamos matar José. Não mata não, vende ele, porque é nosso irmão, não vamos ter aquela questão de sangue. E para lá ele foi com o coração dolorido. Você vê ele gritando no cárcere, né, quando ele revela o sonho lá do padeiro e do copeiro, dizendo: olha, lembra de mim lá para Faraó, porque eu não fiz nada para estar aqui. Começou na casa de Potifar e depois foi parar no cárcere, mas Deus estava preparando ele. Ele aprendeu praticamente todas as línguas dos povos que estavam presos lá também, para que quando ele saísse para ser um governador do Egito, conhecesse a linguagem melhor, conhecesse as pessoas, conhecesse todo o trabalho, a tarefa, para que quando ele saiu, naquele período da fome, sabia o que fazer.
Aí ele entende depois quando encontra seus irmãos, não foram por causa de vocês que eu vim para cá, não. Olha a mente dele mudada e transformada pelas circunstâncias que ele contribuiu para o crescimento do reino. Foi Deus quem fez isto para esse tempo. Será que a gente consegue entender isso? Que as circunstâncias que você está passando para levar você avante? Que as situações adversas da vida é propósito de Deus para você crescer mais? Para eu crescer mais? Para nós crescermos mais? Trabalho missionário na Cachoeirinha tinha tudo para não dar certo. É a mesma realidade que vocês viram aí do Wagner, a gente vive lá e os irmãos sabem disso no Rio de Janeiro, que hoje já está sendo veiculado aí para todo mundo, né? É dificuldade, é batalha mesmo. É lugar que ninguém quer ir, é o medo, é a violência. Melhorou? Não, continua, aumentou. Mas Deus também no seu amor transbordou. A alegria do Senhor quando uma alma se salva, já parou para pensar nisso? Vê um rapaz tocando violino, que bênção, rapaz, fica firme, né? É isso aí, não desista, porque as circunstâncias vão fazer com que tudo a gente não tenha. Qual é o segredo para vencer esse obstáculo das circunstâncias, que muitas das vezes você vai olhar e não vai ver nada, e você vai parar, vai dizer, não adianta trabalhar, porque está difícil. Nunca será fácil o trabalho na área cristã, nunca. Em nenhuma área você vai dizer, está muito fácil, não está, sempre vai ser difícil. O que a gente pode ver? Para onde que Paulo vivia? Capítulo 1 de Filipenses, versículo 21. Alguém pode ler? O que ele diz aí? Qual era o viver dele? Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver e o morrer é lucro. Estou na prisão, não estou aí, nem aí. E aí, segundo alguns estudiosos, disseram que essa guarda pretoriana toda se converteu. Quem estava preso era o guarda que tomava conta de Paulo, porque ele pregava o evangelho todo dia, as turmas não aguentavam mais ouvir o evangelho. Vocês já ouviram falar de Jesus? Vocês sabem que Jesus morreu na cruz? Vocês conhecem que Jesus pode perdoar? Aquela guarda pretoriana, disseram que todas elas se converteram, de tanto ouvir Paulo. Teu tal de Paulo lá, maluco, só fala de Jesus. Eles que estavam presos, Paulo estava livre, a sua mente estava livre. Querida, a sua mente está livre quando as circunstâncias são adversas na sua vida? Você fica em paz sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e você ama a Deus? Os planos que você fez, ou que vocês fizeram para esse ano, será que vão acontecer? Tínhamos vários planos para esse ano na Cachoeirinha. Começamos um ano com a minha esposa internada com quase septicemia, uma infecção urinária que afetou os 2 rins, e quando fomos para o diagnóstico, vai tomar só um antibiótico de voltar para casa. Sabe quando aquela médica chama você para o canto? Você já sabe que a notícia é ruim. Vem cá, falei, pronto, fala logo. Aí eu meio que desarmou. Gente, ano novo, dia 30 de dezembro. Falei, não, está tudo preparado para o ano novo, tudo preparado para... não pode ir para casa. Não tem previsão de alta. E diagnóstico, uma bactéria resistente nos 2 rins, está quase paralisando tudo. 15 dias ali, até agora fazendo tratamento. Graças a Deus, 2 resultados já negativos, agora, mas não está de alta. Aí você para tudo. Aí os médicos dizem, isso pode ser desencadeado também por questões emocionais. Então como é que você vai fazer um trabalho com o seu emocional abalado? Tudo mexe, né, doutor? Hoje está muito isso. Você tem um problema às vezes que desencadeia outro. Então para tudo. Qual é a prioridade bíblica? Cuidar da esposa. Eu falei, irmãos, todos os projetos que a gente tem, prioridade é minha esposa, tá bom? É isso. E vamos cuidar, e vamos tratar, porque também um combatente ferido ou abatido, mas não destruído, não vai produzir muito. Então, graças a Deus, ali estamos cuidando dela. E não esqueçam isso, irmãos, você que é casado, a prioridade não é a igreja, é a sua esposa, e é o seu marido, né? Você vai vendo essas questões depois vai ter na igreja, vai tendo suas oportunidades, mas tem gente que fala assim, minha esposa está doente, mas eu tenho um culto hoje, liga para alguém e diz assim, olha, eu não posso ir no culto não, eu vou cuidar da minha esposa, não deixa ela sozinha, vem para o culto não, que é pecado, e Deus não quer isso, cuide dela, invista nela, é a sua prioridade número 1, então as circunstâncias vieram complicadas. Outra questão que aconteceram na igreja,
Os irmãos acompanharam que eu pedi oração. Tivemos infestação de pulga. Fomos para um culto, daqui a pouco todo mundo assim. Já viu? Pulga. Descobrimos uma carcaça de gato debaixo da escada, mas eu nunca vi tanta pulga na nossa vida. Chegamos com tanta pulga que contaminou minhas 2 cachorrinhas. Todos os irmãos foram contaminados com a pulga. E assim, elas escondem de um jeito que você não vê. Meia preta, sapato preto, que a gente estava escondendo. Eu falei, gente, não é possível, o que é isso? Pulga na igreja. Aí chegamos em casa dos bichos. No outro dia tinha colônia já, não sei como proliferam tanto. 3 meses para combater a pulga. Ó, não tem mais culto. Não tem como a gente chegar lá. E foi difícil combater, porque deu no quintal, e o quintal é de cimento. Aquele ovo, aquela larva, irmãos, é uma praga. Depois fomos lá visitar o telhado, porque estava com esse negócio de incidência de vento, olhamos, praga de cupins. Falei, gente, a gente está no Egito? Mandei a foto para os irmãos, vocês chegaram a ver? Uma infestação em 150 metros quadrados na madeira de cupim. Se desse um vento, aquelas telhas de amianto podia voar, e aí sabe o que o diabo faz, né? Sempre essa telha vai cair para destruir alguém. A gente precisa desmontar o telhado, mas a gente não tem dinheiro para fazer outro. Desmontar o telhado, vai chover no templo. Ninguém tem dinheiro hoje, tem? Está difícil. Aí falou, mas a gente tem que fazer, irmãos. Está o negócio ali preso só pela misericórdia de Deus. E uma vez que Deus revela, você já sabe que Ele mostrou que você tem que fazer alguma coisa. Então vamos desmontar. Desmontamos o telhado, aí caiu uma chuvarada, molhou o templo todo. Não tem culto. Quem tem alergia a mofo sabe como é um lugar mofado, né? Já entra, gente, não é possível. O que está acontecendo? Aí parou o projeto, né? Vocês pintaram a sala. Parou o projeto por causa com pulga, não dava, parou o projeto por causa do cupim, tivemos que abrir uma abertura por cima do outro lado, circunstâncias. Mas onde estava o nosso coração? Na alegria do Senhor. Irmão, se Deus mandou parar, para. Deus pode estar dizendo assim, não faz mais nada, beleza, não vamos fazer mais nada. Eu ouvir Deus nesta hora, não é deixar o nosso coração ficar aborrecido e amargurado. Maldito cupim, maldita pulga, miserável, não. Eu orei falando assim, Deus, o que o Senhor quer mostrar para nós com essa situação? Para nós, inclusive eu. Pode ser que a minha vida esteja assim também, toda ruim, toda cheia de praga, que precisa ser embora. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Às vezes Deus está dando um sinal, a igreja não está bem. Vocês estão passando por isso, que vocês têm que orar mais. Estavam orando pouco, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos buscar mais o poder de Deus nisso, é onde a gente realmente faz essa diferença. Então não vamos deixar que a circunstância nos paralise. Irmãos, eu tenho até que horas aqui? Então o segundo ponto que eu vou ver, como obstáculo a gente precisa pensar, não me entenda mal, mas procure entender o contexto. São pessoas, irmãos, pessoas podem ser obstáculos para você paralisar a obra de Deus, inclusive crentes. A gente está falando para a igreja, não estou falando de inimigo não. O inimigo você sabe muito bem quem é, o problema é que eles se dizem amigos. Olha, Paulo no capítulo 2 de Filipenses, ele vai mencionar algo aqui interessante, né? E esse capítulo 2 é muito bom, depois vocês leem com calma, porque ele vai falar exatamente da humilhação do Senhor Jesus, né? Mas no verso 4 ele vai dizer, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que acontece, na verdade, quando Paulo estava ali, é que muitas pessoas poderiam dizer, caramba, você já ouviu isso? Acho que vocês nunca ouviram isso. Quando as coisas vão ruim na vida do crente, alguém sempre aponta e diz, deve estar em pecado. Não é possível, porque na mente de alguns crentes criança, eles acham que tribulação e problemas na vida não é para crente. Eu falo, mas Jesus disse que nós teríamos aflições. Vemos na Bíblia dizendo que nós vamos cumprir o restante das aflições de Cristo, e alguém diz que eu não tenho mais sofrimento, e ainda diz pare de sofrer, como se fosse uma mágica.
Então, às vezes, as pessoas vão contribuir para te trazer tristeza e se opor à sua obra. Você chega para fazer um trabalho, alguém chega e critica o seu trabalho porque ela quer o seu lugar, não é? Ou então diz assim, tudo que você está fazendo está errado. Você tem lá aquela irmãzinha, que na minha época chamava de taquara rachada, não sei se ainda é a mesma coisa, maestro, quando canta meio diferente ou não está tão afinado, né? Aí chega aquela pessoa que tem uma boa voz e diz, eu quero cantar no lugar dela porque ela não canta nada. Só que quando você entende o que é adoração e louvor, Deus nunca olhou para esse lado, embora você tenha que fazer bem. Mas aquela irmãzinha, às vezes, taquara rachada, tem uma vida consagrada e o louvor dela chega ao Senhor, e aquela soberba lá cantando bonitinho, só para se exibir. Mas quando chega e diz que aquela não canta nada, já não feriu aquela irmãzinha que estava lá um tempão cantando? Ela não sente mais vontade de ir. Ela vê que é um obstáculo para a obra. Tudo que você faz está errado, porque agora, eu lembro, aqui no período da irmã Nina, lembra da irmã Nina? Uma benção. Manina pegava papel higiênico, pegava papel pardo, pegava papel de pão, que agora vocês não conhecem isso, né? A gente comia pão, antigamente vinha no papel, e fazia os trabalhos de chapeuzinho para Jesus e ia cantando. Lembram disso? Os retalhos da Nina. Chegou lá na cachoeirinha com aquela cangalha de coisa. O que é isso, irmã Nina? São os cânticos. Olha, tinha papel de tudo que é jeito, e estava lá, como é bom ser um crente, como é bom. Cantava, sou o soldadinho de Jesus, aquela coisa toda. Aí teve um período que começou os iberistas vir, legal, muito bom, alguns seminaristas, condenando aquele trabalho dela, que aquilo é um trabalho porco. Vi que a irmã ficou triste. Falei, peraí, gente, por que não chega e não... Podemos melhorar? Não. Eu quero o lugar dela, que ela não está fazendo um trabalho direito. Vocês já passaram por isso? De alguém chegar para você e dizer que você não faz o trabalho direito, que alguém faz melhor? São pessoas que às vezes, até sem intenção, mas acaba ferindo aquele irmão que está ali combatendo o bom combate, que está lá, ó, desde a pedra fundamental da igreja, mas chega algum novinho e acha que ele não sabe nada. Que é ele que sabe, e você não sabe nada. Ele não sabe o que é persistência, ele não sabe ainda o que é perseverança, ele não sabe o que é paciência, que só o tempo vai dar, mas ele já chega com novidade. Que boas novidades nós temos aqui no som. Quando eu vi não tinha isso. Legal, bom. É bom? Não se sente melhor? Mas isso não significa que é melhor do que o que estava. Agora está bom. Não. Continua a mesma coisa, você está servindo o Senhor numa estratégia diferente. Então, pessoas às vezes atrapalham o seu trabalho. Chegam para somar e dividem. Eu passei por isso no trabalho missionário e quem não passou. Irmãos, quem nunca foi ferido por uma pessoa? A pandemia fez com que víssemos o coração de muita gente que abandonou o barco. Você já foi abandonado? Você já se sentiu abandonado num campo missionário? Missionário, isso não acontece aqui, né, com ninguém. A igreja levanta uma assembleia, você levanta o seu dedinho dizendo, pode contar comigo, né, naquela emoção, culto bonito, ouvindo os louvores, né, nada contra a emoção, mas cuidado com as decisões que você toma sob emoção. Aí beleza, a poeira apagou, pastor, cadê a oferta lá? Não chegou. Não vou contribuir mais não, fui para outra igreja, beleza. Mas aquilo que você falou diante de Deus não está retido nem preso no local. Você fez uma promessa, um voto diante de Deus. Cumpra. Quando essa irmã missionária foi para a Espanha, nós dissemos, eu falei, irmã, nós vamos contribuir com você. Aí tinha um grupo muito grande. Nós também. Eu falei para ela, irmã, no dia que alguns falharem, que saia do meu salário, eu falei para a igreja, mas não deixe de mandar oferta para a missionária. Ela precisa do recurso lá fora. Você precisa comer, você precisa... Não, você não tem conta para pagar, Wagner? Aí chega lá, a oferta não chegou, porque aquele irmão não mandou. Então, isso vai ferindo o coração. Alguém diz uma coisa para você, no percurso te abandona. Não é verdade? Agora, Jesus nos abandona? O que ele diz? Eis que estou. Emanuel significa o quê? Deus conosco. Então não posso deixar que pessoas
venha ser obstáculos para a obra de Deus, porque senão vou ficar magoado, vou ficar aborrecido, vou ficar irado, isso é pecado, eu ainda acabo pecando, criando raiz de amargura. Lembra Paulo? Todo mundo me abandonou, ele estava assim? Ele não, eu sei em quem tenho crido. Pessoas abandonam mesmo, você vê ele na trajetória de vida de Jesus, ele investe nos 12, na verdade os 12 o traíram, o abandonaram. A gente sempre menciona a multidão, e quando Pedro fala, para onde iremos nós, Senhor, se tu tens a vida eterna, mas depois você vai ver Pedro dizendo, ainda que eu morra, olha a pessoa do Pedro, sanguíneo, temperamental, jamais te negarei. Aí Jesus olha para ele e fala, não, antes que o galo cante, né, 3 vezes você vai me negar, e negou. Não vamos te deixar, deixam. Aí eu aprendi uma coisa, se é para olhar para Cristo, todas as suas expectativas em 100% em Jesus, nas pessoas nunca. Ah, mas não é para confiar nas pessoas, não disse isso. Falei em expectativa 100% só em Jesus, que é o único perfeito. Nós não somos perfeitos, então não fique criando expectativa que a pessoa vai fazer. Seja prudente, provai os espíritos, Jesus não fala isso? Se realmente são de Deus. A gente precisa estar muito atento nesse tempo de distração. Nós estamos vivendo distração. Aquela situação de Israel lá foi distração daquele povo, tá? Um segundo que você bobeia com o inimigo, que é Satanás, ele entra. Então a gente precisa estar muito atento com a nossa mente nesse tempo de muitos entretenimentos e muita diversão e muita distração. Não podemos nos descuidar disso, porque Deus também prova. Lembra do profeta velho e do profeta novo. Deus deu uma ordem para um profeta, vai, não pare em lugar nenhum, protesta contra o altar. Aí ele falou, vou ver se aquele profeta vai cumprir o que eu disse. Olha, para não parar em lugar algum. Lembram disso em Juízes? Aí Deus falou para o outro profeta, vai lá e diz que é para ele parar sim. Eu vou provar se realmente ele é fiel. Deus nos prova. Aí o outro profeta foi e falou, olha, eu também tenho um chamado de Deus para você. Qual? Para você parar um pouco, vem comer aqui com a gente. Ele falou, não, Deus disse para eu não parar em lugar nenhum, protestar contra o altar e ir embora. Não, mas também o Espírito de Deus falou para mim, para você parar. E ele parou. Ah, o que o leão fez com ele? Matou. Não foi fiel ali. Deus usou pessoas para prová-lo. Deus não usa pessoas para nos provar? Qual foi a escola de crescimento de Davi? Qual foi a pessoa que perseguiu Davi? Falem aí. Hein? Saul. Quantos anos você acha que Davi foi perseguido e procurado por Saul? Porque ele não foi assim quando Samuel ungiu Davi, ele não saiu dali logo e pegou a coroa não, meu querido. Tinha ainda por muitos anos Saul. Escola de treinamento de Davi foi Saul, uma pessoa, pois perseguiu ele muito. Quando Neemias ergueu o muro, foram pessoas que foram lá, não foram? Não foram anjos não, usadas pelo demônio, dizendo, você não vai edificar, você não vai fazer. Lembram de Sambalate? Tem nome, Tobias, os Gesenhos, os Arábios, são sempre pessoas, não é verdade? Quando Jesus prega o reino de Deus, quem é que persegue ele? Os religiosos, os fariseus, os saduceus, né? E tem uma outra turma lá, os helênios. Quem é esse? Chamaram Jesus até de Belzebu, não é verdade? João numa crise fala, será que é esse mesmo? Que é Jesus que veio, né? São crises, são pessoas. Quando você vê o ministério de Paulo, ele vai dizer, Alexandre o latroeiro muito me prejudicou. Timóteo, toma cuidado com este, resistem à palavra. Falei hoje lá na igreja, irmãos, a maior dificuldade hoje de pregar o evangelho não é contra o ímpio não, é contra o crente. Tem um monte de crentes desigrejados, esses se tornaram hoje opositores da igreja. Tem uma igreja lá em São Paulo que tem um homem, não seja isso com uma prática sua, porque além de ser pecado, Deus vai punir a sua vida, como está fazendo com a vida desse moço. Ele, depois de 30, 40 anos no evangelho, você descobre que com essa atitude, você está 30, 40 anos no evangelho, mas nunca foi convertido.
Isso é um grande problema, eu preciso saber se eu sou convertido. De vez em quando eu pergunto à minha igreja, vocês são convertidos? Eles ficam me olhando com ponto de interrogação. Isso me deixa triste. Eu falei, caramba, não entenderam nada? Você tem que saber se é convertido, não sou eu. Mas pelos frutos se conhece. Ele estava processando a igreja para devolver todos os dízimos que ele deu durante esses anos todos, porque ele não quer ser mais crente. Graças a Deus o dízimo é voluntário, então quando foi para a justiça perdeu a causa. Mas ele se tornou um opositor da igreja, então tudo que se prega, ele prega contra. E essa turma tem ouvido, eles vão para a mídia, ganha adeptos. Como agora nessa guerra lá, tem gente defendendo os dois lados aí de maneira assintosamente, sem entender contexto histórico até. Então hoje a maior dificuldade é você lidar com um crente afastado, e nós estamos vivendo no tempo de apostasia. Eles parecem saber mais Bíblia do que você e te combate. Você fala, irmão, você tem que voltar para a casa do Senhor. Que casa do Senhor? Ah, o pastor não vale nada, aquele irmão me tirou do coral, eu cantava, agora não canto mais. Ele começa, irmão, mas você não está lá para isso, você está lá para ser servo de Cristo, né? Você entendeu que você é servo de Jesus? Não, mas eu estava lá, então fica numa resistência danada. O não crente pode dizer, eu não entendo isso. Poxa, eu já tenho minha religião, mas ele dá ouvido. O não crente te combate. Ah, eu estou na minha igreja em casa. Tem um lá na nossa igreja que está faltando o culto direto. Aí uma irmã confrontou ele em amor, que é o que a Bíblia diz, admoestai-vos uns aos outros. Ele, não quero saber disso não. Eu estou seguindo a Cristo do meu jeito. Se batizou comigo aqui, em 1984, no dia 31 de dezembro. Servindo a Cristo do seu jeito, não é do jeito bíblico não? Tá assim. Vou quando eu quero, faço o que eu quero, não tenho obrigação com dízimo, não tenho obrigação com missões, não tenho obrigação de ler Bíblia. Petisco de Satanás, tranquilo, já está do outro lado, se torna opositor. Que alguém vai perguntar para ele, vem cá, você não está indo mais no culto não? Eu não. Aquela igreja agora é tóxica para mim, já ouviu essa agora é a moda, né? Aquele pastor é tóxico, aquele culto é tóxico, eu preciso ser feliz em outro lugar, eu não me sinto bem mais ali. Ué, mas não é de Jesus? Você não se sente mais bem com Cristo, então eu vou embora, eu vou atrás daquele movimento. E às vezes essas pessoas vêm, pastor recebe com boa intenção, mas são lobo, vai embora e não leva a metade que estava firme. Já viu isso? Já aconteceu isso por aqui? Não, né? Nunca, né? De chegar um grupo cheio de vontade de mudar tudo e depois ir embora, não levar aqueles que estavam aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que pessoas podem ser um obstáculo à obra. Eles podem dizer, não faça isso, vamos melhorar alguma coisa aqui, vamos, pode contar comigo, mas na hora não contribui. Vamos fazer isso, pode contar comigo que eu estou lá. Você chega, ele foi? Não vai, mas está ali, sabe, falando, tendo voz, mas são às vezes servo de Satanás no meio das regiões celestiais. Lembram lá em Efésios que diz que a nossa batalha é contra as hostes infernais nos lugares celestiais? Não pense que são só demônios espirituais, não. Há, entre aspas, demônios carnais mesmo, pessoas carnais que estão a serviço de Satanás ali, e a gente precisa confrontar isso em oração, porque não vem escrito na testa. É pelo fruto. Você vê que o cara está atrapalhando a obra. Aí tem que dar a expressão, né, hebraica, ou grega. Dá um equibalo, é um chute no traseiro. Cara, vai embora que você não é bem-vindo aqui. Já fiz isso. Você não é bem-vindo aqui que você está destruindo a obra. Isso em off, chame no particular. De púlpito não. Você está atrapalhando a obra por isso. Eu não quero mais você aqui. Tem uns por aqui. Aí eles vêm embora e reclamando dos outros. Muito desconfiado eu sou quando alguém chega lá dizendo, eu quero ficar aqui porque eu não estou bem mais na minha igreja. Eu, pastor Otacílio, eu ligo sempre para os pastores e pergunto, tem um fulano aqui, está tudo bem aí com você? Com ele? Quando eu soube. Aí não voltam mais, que eu sabe que eu vou fazer isso. Porque se aprontou aqui, vai aprontar lá em qualquer lugar. Restaura o que está errado aqui. Pede perdão, faz direito. Não vai nessa de fugir para outra igreja reclamando do trabalho, porque não foi restaurado, e essas pessoas não restauradas dão trabalho, vai estragar o outro lugar. E a gente tem que ter a visão do reino,
porque Deus não é Deus de confusão. Amém, irmão? Então, cuidado com pessoas, não deixe que elas venham roubar, realmente ser um obstáculo na sua vida. E aí no capítulo 2, no verso 19, olha que coisa interessante que nosso irmão Paulo vai dizer, né? Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos nossos negócios. Graças a Deus temos Timóteo, amém? Tem os maus obreiros, mas tem os bons obreiros. Colhe nas pessoas que estão te ajudando, que são espirituais. Aprenda com os mais velhos. Você que está chegando agora, meu querido, aprenda como se faz com os mais antigos, com aqueles que já estão aí 30, 40, 50 anos, que você pensa que às vezes não tem nada para te dar, eles estão segurando as cordas. No versículo de número 25, no capítulo 2, nós ainda podemos ler: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito. Oh, graças a Deus por esse irmão. Olha como Paulo chama: meu irmão e cooperador e companheiro nos combates. Você tem companheiro de combate? E vosso enviado para prover as minhas necessidades. Você tem aquela pessoa, como eu já falei aqui uma vez, que se você estiver pensando em tirar a sua vida, é a pessoa que você vai procurar para conversar. Você tem essa pessoa, um companheiro de combate. É luta. Irmãos, eu estou numa crise danada, estou pensando em deixar o ministério, estou pensando em deixar a minha esposa. Olha, eu estou gostando de outra mulher na rua, você me ajuda em oração? Você tem essa pessoa que você pode procurar, e ela não vai ser fofoqueira, mexeriqueira, que é pecado, mas vai ser uma companheira, um companheiro de combate, que vai te ajudar, como eram os profetas, Natã, né, Gade, que chegava para o rei: olha aqui, rei, tu está errado, és tu, rei. Tem? Não, todo mundo faz isso, não tem problema não. Irmão, eu vou orar por você. Não quero oração agora, eu quero ajuda. Às vezes as pessoas estão desesperadas querendo ajuda na hora que ela vai fazer besteira. Você é aquela pessoa que está pronta para ajudar, edificar, restaurar, equipar, ajudar e preparar, e aquilo ficar só entre vocês ali por toda a eternidade, e aquela pessoa ser grata pelo que você fez. Que hoje todo mundo quer expor na mídia. Tenho orientado a minha igreja: se eu ver vocês escrevendo nas redes sociais, eu vou admoestar vocês, minhas ovelhas, como pastor. Vocês me autorizam a fazer isso? Que eu vejo um monte de besteira que vocês escrevem nos status. Não tem que resolver problemas espirituais no status para todo mundo ver. Isso é infantilidade. Eu estou passando por tribulação em casa. Ai, meu Deus, meu marido que eu tenho. Isso é pecado. Você não tem que expor isso. Olha o que eu comprei, olha o que eu fiz, olha o que eu não fiz. Para com isso, é infantilidade. Questões espirituais você resolve entre os espirituais. Muita gente tem acesso àquilo ali. Depois você vai ver o estrago que você está fazendo na sua vida. Que aqueles que dizem: é mesmo, tadinha, vão ser os mesmos a tirarem pedra. Mas você não é crente, você não ora, você não tem o seu pastor. Uma vez uma pessoa me chamou a atenção no Facebook na época, quase nem entro ali. Mas a pessoa disse uma coisa lá, era minha ovelha, botou no Facebook: nunca ouvi sobre isso. Olha que eu tenho procurado pregar o evangelho de uma maneira que as pessoas possam entender tudo que é possível. Aí a pessoa me ligou: você viu o que a sua ovelha botou lá, que nunca ouviu sobre isso, pastor Otacílio? Aí ela postou lá no Facebook: fulana, procura o seu pastor, é ele que tem que te ensinar sobre isso. Eu chamei a pessoa e falei: olha só, eu nunca te ensinei sobre isso? Então deixa de graça, deixa de palhaçada, que eu não sou palhaço para ficar exposto ali, porque você botou besteira no Facebook, que você nunca ouviu sobre isso. Eu falei isso para você sim, você já ouviu. Então tu vai lá e desfazer aquilo que você escreveu. E foi. Algumas pessoas não mandam apagar. Apaga o que você escreveu no status agora. Poxa, pastor, você não é mole, hein? Aquilo é besteira, aquilo não convém você colocar aquilo ali. Não edifica, não é legal. Pode apagar, eu vou esperar aqui, hein? Aí tiram. Tem que cuidar. Pessoas estragam. Um mau conselho, irmãos, estraga. Uma pessoa negativa destrói. Você está fazendo uma obra, ela está só dizendo que não vai dar certo. Ora a Deus, é Deus que tem que dizer que voz você está ouvindo hoje, de mídia social ou de Deus. Temos que ouvir Deus. Se Deus falou com você, amém.
Deus está falando comigo, Senhor, fala com mais outras pessoas, para que eu possa entender o teu processo também, porque não adianta Deus só falar comigo e chegar aqui, Deus está falando comigo, vai ser assim, assado. Não, a igreja precisa também ouvir Deus. Tem coisa que é só para você. Já parou para pensar que tem coisa que Deus só vai revelar para você, para a sua edificação? Então guarde, tome posse, desfrute dessa presença maravilhosa de Deus, né? Tem Timóteo, tem Epafrodito, mas aí a gente vai ver a terceira, que são algo que me preocupa também muito hoje. Outra questão que pode ser um obstáculo à obra missionária ou à sua vida são as coisas. Capítulo 3, no versículo 19, nós observamos o nosso irmão Paulo falando, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos. Está falando de crente, que só pensam nas coisas terrenas. Você já lidou com pessoas que só pensam na prosperidade a nível material? Eu preciso ter um carro, Deus vai me dar essa bênção, eu preciso dessa bênção agora, Deus vai abrir as portas. Essa semana eu ouvi de uma crente dizendo assim, gente, a Ivete Sangalo profetizou sobre a vida da Maísa. Essas coisas me doem, mas não são minha ovelha, eu fico assim, eu não posso falar, porque é minha ovelha, não é minha ovelha, eu não tenho que me meter no ministério de ninguém. Mas eu falei depois com a minha esposa, você ouviu o que a fulana falou? Pois é, na hora eu olhei assim, Ivete Sangalo profetizou? Ela é crente? Ela é profetiza? Como é que ímpio vai profetizar? Estamos vivendo já os dias de Balaão, que a mula falou? Eu falei, irmão, isso aí não tem nada a ver. Para a Maísa, ela é crente? Não. Então, gente, que confusão é essa? Os crentes acho que estão ficando doidos. Por causa de coisas materiais. Deus profetizou que eu vou passar naquele concurso. Você estude para passar, não precisa de profecia de Deus. Tenha foco. Porque um monte de ímpio está passando e Deus não profetizou nada para ele, mas eles estão se preparando mais. A gente tem que entender o reino espiritual, está uma confusão danada. E as pessoas estão pensando em coisas. Deus vai me dar aquela casa. Eu tenho que ter minha casa própria, porque eu não estou sendo abençoado. Puxa, não? A gente vai ver que bênçãos Deus fala aqui. Então, eu estudei, né? De vez em quando, na obra missionária, a gente fica assim, poxa, a gente está aqui 30 anos, 33 anos, qual é o meu maior desafio hoje que eu vejo? Começar tudo de novo. Em 33 anos, nós temos vão ser 5 ovelhas que saem para um casamento e já estão indo para outras igrejas. Isso é muito bom, que a igreja tem que se expandir, né? Meus 2 filhos devem morar em Jacarepaguá, já estão chamando um para a célula. Você é filho olha só, você é filho de pastor, você já pode abrir uma célula lá no seu condomínio. Cheguei para meu filho e falei, enquanto você ainda não é casado, e ainda está aqui na minha casa, eu vou te dar uma orientação de pai, que depois que você é casado, eu só te aconselho e te oriento se você pedir, porque você já saiu da minha casa, vocês entendem isso? Como pai, eu não tenho mais autoridade sobre eles, é a mulher. Então eu vou falar uma coisa, primeiro, você vai casar agora, não aceite convite nenhum para ser nada de igreja, curte a sua lua de mel. Manda esse cara que está mandando tu abrir uma casa na sua célula, plantar batata, que ele só está interessado em crescer, em número, uma igreja com ele, que é gente. Você vai ter problema de receber pessoas na sua casa, sem ter um chamado de Deus para ser líder de célula. Deus te chamou, poxa pai, ainda não, então fala para ele que é não, é ele que quer. E diz, meu pai falou isso para você, se você não tiver coragem. Essa turma é abusadora, não importa o teu sacrifício, o teu sufoco, eles querem coisas, e ele está indo para uma igreja que eu já falei para ele, não é bom você ficar aí, a igreja tem 20 mil membros, foi de uma igreja de 10, 15 membros, você foi criado dentro de uma igreja com uma visão bem diferente dessas que estão aí, lá você não vai ter pastor, você vai ter gestor, ninguém vai cuidar de você, e você vai quebrar. Procure uma igreja menor, seja uma bênção onde você vai ser útil, senta bumbum no banco por 1, 2 anos, depois aceita cargo, 1, 2 anos sentado, só ouvindo, conhecendo a igreja, ninguém quer fazer isso, o pessoal quer chegar hoje e mandar, já diz que faz coisas. Outro dia chegou lá na igreja um que é músico,
Pastor, eu posso tocar? Não. Não, mas eu sou músico. Qual o problema? Eu não quero que você toque aqui. Não te chamei para tocar. Pastor, posso dar um glória aí? Pode. O banco. Glória a Deus, amém. Não quero dar uma palavra, não. Não vão lá por causa disso. Eu não sei quem são essas pessoas. Não sei quem conhece. Músico por músico tem um monte. Fiquei feliz em ver aqui a filha do Bira cantando com ele. Que legal, né? Você cresceu, menina. Cadê? Cresceu. Legal, muito bom. Mas isso é uma caminhada, não é? Vocês conhecem ela para estar aqui. Aí bota qualquer pessoa. Olha, agora vem um irmão que tem um dízimo muito bom. Olha, pastor, é uma benção que ele está vindo para a igreja. Eu já fico com o pé atrás. É benção, é maldição, é prova. Irmãos, provai os espíritos. Normalmente quem tem muito dinheiro e vem para a igreja pequena quer mandar. Quem manda aqui é Jesus. E não vai ficar aqui não, porque eu sou carne de pescoço. Eu já começo a olhar. Irmãos, nós temos pedófilos. Hoje nós temos tudo hoje. E essas barreiras acabaram. No nosso meio também, às vezes. Então a gente tem que estar de olho. Chegou um lá dizendo assim, eu quero ser líder de adolescente. Eu falei, nunca te conheci. Quer ser líder de adolescente? Não, que não. Senta no banco, você não vai nem na sala das adolescentes. Mas por quê, pastor? Tem um chamado para ser líder de adolescente. Eu falei, deixa Deus falar comigo também. Sumiu, era pedófilo. Gracinha. Não vai se criar. Então a gente tem que estar esperto. E outro detalhe, as pessoas querem coisas. Chegou uma senhora lá na igreja dizendo assim, pastor, olhe para eu ser próspero, que eu quero uma casa própria, eu quero um carro, eu quero morar na Barra, eu quero sair do morro. Eu falei, irmão, não vou fazer essa oração não, que isso é hipocrisia e heresia. Não existe isso, não é assim. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Já. Beleza, então vou te mostrar umas coisas maravilhosas que tem aqui na Bíblia. Você é o quê? Eu sou doutor, eu sou médico. O irmão aqui é doutor, não é para você não, irmão. Mas preste atenção nisso também, que é bom, porque eu sei que o irmão tem sido muito útil. Olha o que Paulo fez com o doutorado dele, irmãos, em relação às coisas. Abra aí em Filipenses mesmo, no capítulo 3, ver no verso 7 e 8, o que ele escreve, se você é aquela pessoa que está desejosa por coisas, materiais principalmente. Podem ler, verso 7 e 8, do capítulo 3 de Filipenses. Podem ler, um irmão que achou, pode ler. Olha aí, Paulo, pelo menos 5 idiomas ele mandava bem. Paulo era um dos príncipes ali dos fariseus, descendente, hebreu de hebreus, de Benjamim, uma tribo bem armada, junto com Judá, foram os que ficaram daquela divisão do reino, de onde vem o nosso Salvador. Poder para aprender a igreja, era um homem poliglota, aprendeu aos pés de Gamaliel. Aí chega agora e diz o quê? Tudo isso eu considero perda, por causa de Cristo. O que ele descobre em Cristo? Efésios capítulo 1:3, alguém pode ler? Efésios 1:3. Efésios é carta para crente maduro, tá, gente? Não dê para quem é novo convertido para ler Efésios não, que complica. Para quem já é mais maduro, é uma carta muito profunda. A excelência da magnificência de Cristo. Vê lá, Efésios 1:3, o que ele diz? Em Cristo, por Cristo. Você vê quantas vezes Paulo menciona em Cristo, porque nós já somos abençoados de todas as coisas com as bênçãos espirituais de Cristo, então não nos falta nada. Você já parou para pensar que você já tem tudo? Vê mais, Efésios 2:6. Nós já estamos aonde? Assentados. Você já tem ideia do céu? Assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que privilégio.
Lá não vai entrar casa, não vai entrar carro, não vai entrar sua roupa, não vai entrar grife, a malha, a marca, perfume. Você não vai levar nada dessas coisas. Você já tem a melhor coisa, o maior tesouro, que é Jesus. E aí ainda, Efésios 3:8. Podem ler. Se aprofundem nisso. O que são insondáveis riquezas de Cristo? Riquezas. Então veja, irmãos, a gente precisa entender o fator Cristo, né? Quando ele se revela, né? Lá em João, fala que o verbo se fez carne, né? Você vai ter ali a questão de Zoe, né? Ou Zoe, você vai ter logos, você vai ter querigma, né? Então é importante entender esses conceitos da palavra, da vida e da mensagem de vida, né? O logos que se fez carne, a riqueza. Você vê João dizendo: nele está a plenitude. Plenitude é completa, é tudo. Nós não temos falta de nada quando nós temos Cristo. Não nos falta nada. Por isso você vai ver Paulo no capítulo 4, que é o que a gente vai encerrar agora falando, que é a questão que pode ser um outro obstáculo na nossa vida, são as preocupações, são as inquietações. Quem é que não tem uma preocupação? Mas às vezes essa preocupação se torna tão agressiva, porque ela entra na nossa mente de uma maneira tão invasiva, né? Que vem às vezes pensamentos na nossa mente, que vai para o coração, que tentam nos paralisar, dizendo que você não é nada, que agora você está velho. O irmão mencionou, não foi? Abraão foi chamado com que idade? E Moisés? Com qual idade Moisés foi chamado para liderar? 80. Abraão foi pai com que idade? Do herdeiro Isaac, porque ele andou pisando na bola aí com Ismael. Olha o problema lá de Ismael aí. Vocês estão vendo o problema de Ismael? Então, é isso aí. Os árabes. E por aí vai. Mas com 100 anos foi pai, né? Quando Abraão morre, ou Moisés tinha 120 anos, não tinha diabetes, não tinha problema de visão, cheio de vida. Mas você vê, todos eles foram úteis, porque na verdade as preocupações dessas pessoas foram todas canalizadas em Deus ao amadurecer na vida. Então, preocupação pode ser uma batalha muito grande na nossa vida. E olha o que Paulo fala aqui, Jesus também fala lá em Mateus 6, sobre as preocupações. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Ele vai dizer: não, não é não, irmãos. Repetem aí comigo: não é não. Porque a gente tem mania de relativizar tudo. Não, não é bem assim, não é bem assim, não, é assim mesmo. Não é não. Deus está dizendo: não estejais inquietos ou preocupados por coisas alguma. Nada pode ocupar a nossa mente que nos preocupe. Mas ele vai dizer: antes, em tudo, faça o quê? Sejam elas conhecidas diante de Deus pela oração. Você é uma pessoa que ora? E pela súplica com ação de graças, porque há uma recompensa. Que recompensa? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a minha mente. Eu tenho uma saúde espiritual guardada em Deus e o meu coração em Cristo Jesus. Mas se as preocupações ficarem aqui e chegarem aqui, eu paraliso, eu fico preocupado demais. Ai meu Deus, o que vai ser? Ai, meu filho saiu de casa, e agora? Ele vai morrer. Ai meu Deus, a gente vai subir a favela agora, vai ter tiro, eu vou morrer, eu não saio mais, eu não vou entrar no elevador, esse elevador vai parar. Olha, o diabo tem uma estratégia danada de usar os nossos medos e preocupações para nos atormentar e nos paralisar e nos inquietar. Aí a gente está hoje cheio de síndrome de pânico, cheio de jovens em plena atividade física se suicidando, tirando as suas vidas, porque estão com medo, estão preocupados com tanta coisa. A rede social põe tanto medo para quem fica preso ali, que hoje, acho que foi o nosso irmão Birajara que postou recentemente, não foi, meu irmão? A questão que os pediatras estão dizendo dos perigos de celular na infância, não foi? Vê que eu estou acompanhando algumas coisas, né? Eu vejo lá. Muito interessante aquilo. A própria ciência já está dizendo dos perigos dessa mídia. Irmãos, cuidado.
Tem tudo aqui hoje. A pessoa não precisa mais sair de casa. Aí fica com medo, você viu a notícia. Eu vi outro dia, foi ontem, eu peguei uma criança numa mensagem, chorando com medo dessa questão da guerra lá. Aí aquilo já roubou a minha mente. Você olha aquela criança tremendo, chorando, e fica assim, você viaja, aí o inimigo vem e põe ódio e raiva no seu coração. Aí a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Aí você já começa, meu Deus, que droga é essa? Olha, peraí, vamos para a oração. Deus continua no seu alto sublime trono, assentado no comando, no domínio de todas as coisas. Nenhuma folha cai sem a sua permissão e sem a sua autoridade. E todas as coisas que estão acontecendo estão diante do Senhor. E o Salmo 115, verso 3 vai dizer que Deus faz todas as coisas que lhe apraz. E isso não significa que eu tenho que entender as coisas de Deus, porque jamais entenderemos os desígnios de Deus, porque os pensamentos dele, as ações dele, o caráter dele, da sua palavra, são insondáveis. Não se consegue. É fé e andamos por fé. Então, meus queridos, quando as preocupações chegarem à nossa mente, do que vai ser no dia de amanhã, o Deus que guardou você até aqui não mudou. Preocupações novas vêm, mas ponha diante do Senhor através da oração. E é um tempo de nós orarmos mesmos. A igreja precisa voltar a orar, voltar às raízes do Velho Testamento e da palavra, é orar. É através da oração que nós vamos tendo o nosso coração sendo banhado pelo poder de Deus, pela ação de Deus. Dobre seus joelhos, mantenha as lives de oração. Hoje eu falei para a igreja, eu fico preocupado porque só tem live de oração de mulheres. Já chamei para falar 3 vezes em lives de mulheres. Tem lives de oração de homens? Homens, aqui tem alguma live de oração? Os homens precisam acordar, nós, né? Eu falo por mim. A gente está meio desligado. Minha esposa tem uma live já, desde a pandemia surgiram as lives, lembra? Então tem um grupo que está orando desde a pandemia. Mas, irmãos, a pandemia foi só o prenúncio das dores, tá? Vocês acham que Deus está disciplinando a igreja? Ele deu só uma demonstração. A gente precisa estar atento porque vem mais por aí. Não se descuidem. Então a gente precisa orar mais, porque a oração vai nos preparar para tudo. Quem está em oração está preparado para os ventos. Vale a pena, não sei se vocês já ouviram mensagem sobre os ventos que a Bíblia fala, há muitos ventos aqui, né? Então a gente tem que estar preparado por esses momentos, principalmente por ventos de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, capítulo 28, que quebrou o navio todinho, chamado Euroaquilão. Às vezes a gente vê o vento brando, o vento do norte, né, que Deus sopra sobre as suas flores, as suas rosas lá de cântico, né? É um vento que Deus sopra, mas o vento que Deus sopra também é vento para nos disciplinar, e tem ventos que quebra tudo, mas você é preservado. Então as preocupações às vezes vêm para roubar a sua mente que precisa estar em Cristo Jesus. O que lá em Isaías 26, versículo 3 vai dizer? Que nós precisamos ter uma mente firmada no Senhor. E ele vai dizer, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. A minha mente precisa estar firmada no Senhor. Lembra de um hino que fala sobre isso? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Firmados porque é uma firmeza, há uma rocha, há um alicerce inabalável. Então na obra missionária a gente vai passar por todos esses trânsitos, mas a gente vai ficar firme. Nós vamos permanecer porque nós vamos preservar e perseverar na fé. É na fé, meus irmãos, que a gente vai perseverar e vai ficar firme. É por fé, não por vista. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, vai dizer, nós andamos por fé e não por vista. Você não precisa ficar vendo os nossos planejamentos, às vezes Deus vai mexer tudo, aquilo que você sonhou, Deus vai mudar, as promessas que disseram para a sua vida, se não forem de Deus, que tem muitas pessoas que gostam de dar profetada sobre a sua vida, discerne-se aquela profecia ou profetada, se é profetada não é de Deus, mas se aquela profecia procede de Deus, para Ele confirmar o seu coração, se de fato é Ele quem está dizendo. Não acredite em tudo que dizem,
Não vai atrás dessas mídias sociais, de pessoas que estão 24 horas por dia pregando. Essa turma não tem nem tempo. Outro dia eu falei com um colega pastor, cara, o cara prega o dia inteiro, ele não tem tempo com Deus, não? Ele está pregando mais questões humanas dele. Que se você tem tempo com Deus, você não vai ter tempo ao tempo todo, 24 horas, estar em rede social. Leve mais tempo de joelho, orando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo perdão, só dizendo o que você tem que fazer, só dizendo o que vai acontecer com a sua vida. Vai orar, vai para um recôndito com o Senhor, vai buscar a orientação de Deus para esse tempo difícil para se manter casado, não é verdade? Tempo difícil para se criar filhos, tempo difícil para se manter no emprego, é um tempo difícil para se relacionar com pessoas, tempo difícil para ficar firme na igreja, tempo difícil para tudo. Esse tempo difícil que a Bíblia fala já chegou, querido, e só se agrava. Então nós precisamos estar com a nossa lâmpada acesa, com óleo fresco da unção de Deus sobre a minha vida, e aí essas coisas que vão trabalhar para serem obstáculos, nós vamos transformar em oportunidade de crescimento e maturidade espiritual, sejam as circunstâncias, sejam as pessoas, sejam as coisas e sejam as preocupações. Isto não vai me abalar, amém? Eu vou conseguir olhar como Paulo olhou ao dizer que podia todas as coisas que lhe fortalecia. Não é isso que ele vai dizer? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Porém, antes deles dizer isso, ele falou que ele aprendeu, não é verdade? No verso de número 10 e no verso número 11, ele vai dizer: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E ele vai dizer no 12: sei estar abatido, sabemos? Sei também ter abundância, sabemos lidar com as riquezas, com o dinheiro? Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Quem tem te instruído nisso? Tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Nada mais o parava, nada mais o paralisava, nada mais o inquietava, nada mais o incomodava, porque a vida dele estava centrada em Cristo, e é para nós como cristãos também estarmos sentados com Cristo. Aí eu vou entender a questão de quer comais, quer bebais, ou façais quaisquer coisas, sejam tudo para glória de Deus. Eu vou entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e que nada acontece na minha vida sem a permissão do Senhor, e eu vou andar de maneira tranquila na vida cristã. Pô, veio uma doença, Senhor, qual o propósito teu? Pô, uma perda, uma morte, faz parte da vida. Poxa, mas você está se tornando duro, tu não tem emoção? Não, a gente tem, que a gente é humano, mas a gente entende os desígnios de Deus. Como é que foi a mente de Jó quando perdeu tudo? Ele perdeu tudo, vocês sabem? Perdeu mesmo tudo? Jó descobre que ele já tinha tudo, mas Deus tirou. Você quando vê a oferta da viúva pobre, se fosse hoje em dia, ela ia ser esculachada em determinada igreja, dizendo: pô, você veio trazer essa merreca? Isso não dá para nada. Não ia? Talvez nem fosse na frente depositar, porque tem uns dirigentes na frente que dizem: não vem com esse negócio de R$1 e R$2 aqui não, que Deus não aceita isso. Onde está isso na Bíblia? É 50 para cima, é 100, 200, vai atrás desses vendilhões do templo, só vão lá, vai ser próspero. Então Jesus falou: olha só, viu esses ricos doando aí? Deram do que tinham, do que sobrava. Ela deu do que não tinha, ela deu tudo. Então Deus não está tratando de dinheiro ali, quando ele diz, ela deu tudo o que tinha. O que ela deu? A sua vida. A sua vida é de Deus? Todas as coisas são de Deus? Você observa uma coisa, a gente tem um problema como igreja. Qual o problema? Horário. Não é? Deu 8 horas, 8h30, um monte de gente já levanta e vai embora. Não ia ouvir o discurso de Paulo, que foi uma noite inteira. O horário, tem que ir para casa. Por quê? Tiver um jogo com prorrogação, está sentado lá gritando. Então o jogo é mais importante. A gente começa a trocar a Cristo e as coisas de Deus. Isso é oportunidade única. Quantos anos eu não ouvi um coral cantando? Lá na minha igreja não tem coral.
Ouvi aqui, até gravei, vou ouvir várias vezes. Eu quero ruminar no sentido de ovelha o culto de hoje. Eu quero ir para casa, dormir ouvindo a música, o que os irmãos falaram, os testemunhos, orando por Mangueira, orando para os casais que vão para o encontro. Isso tem que ocupar a minha cabeça. Pessoas querem ir para casa ver domingo legal, Silvio Santos que agora não tem mais, o Mengão vai jogar, manda essas coisas todas e para o quinto do inferno, meu querido. Manda o teu Mengão, o teu Flusão, o teu Vascão, o teu Botafogo para o quinto do inferno. Pelo amor de Deus, você é crente, é Cristo a tua prioridade, é Jesus, é o reino de Deus, não das trevas. Gente brigando, se matando. Vim para cá agora, estava lá um botequim, Gabigol, e eu sei de ovelhas que estão lá. Eu digo, irmãos, acorda, desperta, tu que dormes, vai para o culto. Estou cansado, estou com a coluna doendo, mas está lá no Engenhão, no Maracanã. O que há? Essa turma precisa de um sacode. Vai esperar o de Deus? A vara do Senhor é uma vara curta, hein? A nossa está aquela varinha do pastor, né? Olha, a do Senhor, Deus às vezes chama para uma disciplina pesada. Pesada. A gente já experimentou isso na pandemia. Um tempo atrás tinha uma irmã dizendo, não, quando dá 8 horas eu tenho que ir embora porque eu tenho medo de ir para casa. Eu falei, irmã, então agora, em nome de Jesus, lança fora todo o medo. Porque Deus não lhe deu um espírito de medo. Então esse espírito que só tem não é de Deus. Que isso, eu já estou na igreja há tantos anos, não importa o teu tempo de igreja, a senhora é convertida. Estou na igreja há 40 anos, sou membro fundador, o diabo também é. E aí? Poxa, pastor, é verdade, irmãos. Essa é a realidade, porque pelos frutos se conhece. Então a gente precisa estar atento ao que Deus está fazendo e está chamando a gente. Deus pode chamar a gente igual chamou na Colômbia. Nosso irmão Ramiro está lá na Colômbia, não sei se os irmãos sabem, está tendo um avivamento na Colômbia. Tem uma igreja que não fechou. Estão orando. Interessante. Estão orando, porque a Bíblia diz que a oração pode muitos seus efeitos. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você investe na vida de oração? Então a gente precisa estar atento para que esses obstáculos não venham roubar a minha alegria, nem a sua mente, nem paralisar o seu trabalho. Querido, chegou, por exemplo, a velhice, leia o Salmo 92. A Bíblia diz o quê? Que darão fruto. Mas agora é para os jovens que estão vindo. Se você falar isso, você está em pecado. Nada disso, Senhor, eis-me aqui, me use, naquilo que for possível. Estou pronto, Senhor. O que eu posso fazer aí pela obra do Senhor como velhinho, com 60 anos? Não está velho, nem está idoso. Você que pensa. Seu governo que diz, né, que você está idoso, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Deus pode levar você a partir de agora a algo novo. É o que eu tenho que ver na Cachoeirinha. Está todo mundo indo embora, estão crescendo, estão casando, estão indo para outros lugares. Um foi para Tijuca, outro foi para Quintino, outro foi para lá. Eu falei, meus músicos foram embora. E agora o que a gente faz? Deus falou, começa tudo de novo. Poxa, depois de 33 anos, igreja nova. Vai começar do zero. Poxa, será que eu tenho vigor para isso, Senhor? Me dê um som de Caleb para isso aí, porque já estou com 57. 57, aí olha assim, o que isso é para mim? Idade é para você, para mim não. Quanto você tiver vida, fôlego, seja útil. Começa de novo. Aí você tem que andar nos mesmos lugares, fazer de repente as mesmas coisas. Qual o problema? O problema sou eu, em querer aceitar esse desígnio de Deus ou não. Então o maior problema somos nós. Você pode orar, você pode fazer, mas vai fazer se quiser, não é verdade? Você vai poder entender a mensagem do jeito que você quiser. Então o problema às vezes é nosso, com o que fazemos, com o que ouvimos, com o chamado, com as profecias que são dadas e com os desafios que são colocados para você. Então esteja firme, irmão. Vamos seguir firme, né? Muitos problemas que vocês estão passando, nós também passamos. E os homens de Deus também passaram. E vamos aprender como é que eles se comportaram em relação a esses problemas. E a Bíblia tem solução para todos eles. Todos eles. Ela não escondeu nada, nada está escondido. Tudo está revelado para nossa edificação. E o que estiver escondido, se você está na curiosidade, entenda que isso pertence a Deus. Deixe com Deus, que é o melhor lugar para estar.
Amém? Que Deus nos abençoe. Continue orando por nós, por esse desafio. Fiquem firmes, não desanime, não deixe que circunstâncias, nem pessoas, nem situações, nem preocupações, nada venha roubar a sua alegria que está em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Amém.